vamos lá para mais uma aula aqui rápida, prática, para você encontrar formas de cuidar melhor do seu dinheiro. O que eu quero trazer para você aqui hoje é que você não deve renegociar suas dívidas antes de se organizar. Ô Fê, mas eu estou pagando juros para o banco, eu tenho dívida atrasada, isso está me tirando o sono. Sim, eu entendo. Mas a primeira coisa que é mais importante você entender é que de nada adianta você se preocupar em renegociar uma dívida se você não sabe nem quanto você pode pagar por aquela dívida. Então, o que está acontecendo é que se você está com dívidas atrasadas, é porque as suas finanças elas não estão organizadas, é porque o seu salário não está comportando todos os gastos que você tem. E aí não adianta você fazer uma renegociação, porque muito provavelmente daqui 1, 2 ou 3 meses você vai deixar de pagar de novo. Você vai ter uma dívida em atraso de novo e você vai ficar acumulando renegociações e juros sobre juros e nada vai se resolver. Você vai ficar brigando com esse cenário de dívidas. Então, a primeira coisa, na verdade, o motivo pelo qual você não deve renegociar as suas dívidas antes de se organizar é porque, primeiro, você precisa saber quanto você pode pagar. Então, imagina, você vai fazer uma negociação, assumir uma nova parcela, você vai fazer uma negociação, assumir uma nova parcela de 200, 300, 500, R$1.000, sem que você saiba se você pode pagar ou não. Então, de nada vai adiantar. Tá claro para você? Então, o importante é, primeiro, se organizar e depois pensar em renegociar as dívidas. Ainda que as dívidas estejam em atraso, ainda que isso esteja te gerando um desconforto. Esse desconforto, transforme ele no combustível para você começar a organizar as suas contas, as suas finanças. E aí, o que eu quero te mostrar aqui é um passo a passo de como você vai fazer para se organizar e em que momento vai ser o momento exato para você propor uma renegociação, para você fazer uma renegociação de dívidas, ok? Então, o que a gente vai colocar aqui? O nosso passo a passo aqui de como é que você vai fazer. Quais são os passos que você vai dar para você poder se organizar. Então, o primeiro deles, que você precisa para começar a se organizar, é conhecer seus ganhos e seus gastos. Sem conhecer, você jamais vai saber o quanto você pode pagar, em quantas vezes você vai propor uma negociação, o que você vai propor de negociação. Então, é importante que você conheça os seus ganhos, que você conheça os seus gastos e que você estabeleça limites para os seus gastos. Então, primeira coisa aqui, primeira questão que é preciso considerar. Nunca gastar tudo o que ganha. Questão primordial, assim. Primordial. De nada adianta você pensar em se organizar, de nada adianta você pensar em negociar suas dívidas se você gasta tudo que você ganha. Não vai ter dinheiro para pagar as dívidas. E muito provavelmente é isso que está acontecendo hoje. Então, primeira questão, assim, questão básica, essencial, é não gastar tudo que ganha. Definir limites para categorias de gastos. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui? Vamos pegar um caso aqui. Então, por exemplo, eu tenho gastos que são essenciais, a gente tem gastos que são secundários, aqueles que são mais relacionados a atividades de lazer, estilo de vida, e os essenciais, alimentação, moradia, educação, transporte e saúde. Esses são os gastos essenciais. Então, os gastos essenciais, eles deveriam, no máximo, consumir 50% da sua renda. Os gastos secundários, eles não deveriam passar, em hipótese alguma, de 25%. E as suas dívidas, elas devem estar aqui dentro, classificadas como essenciais ou secundárias. Elas foram geradas por um descontrole, por um excesso de gastos secundários, ou porque você tem gastos que você considera essenciais, mas que o padrão ali, o nível da sua renda não comporta aqueles gastos essenciais, é preciso ajustar.
Então, aqui vai uma regrinha para você conseguir começar a se organizar. Então, seus gastos essenciais, 50%, seus gastos secundários, 25% da sua renda. E aí, você tem outros 25% que é para os seus objetivos, para os seus sonhos. 25%. Onde é que estão as dívidas? Nos 75%, porque o que origina uma dívida é um gasto que você fez que você não poderia ter feito, ok? Agora, se você vai falar assim, não, mas essa dívida eu consigo pagar ela em 1 ano e tudo bem, eu estou disposta a postergar meus objetivos e os meus sonhos para pagar essa dívida. Ok, você pode até durante esse primeiro ano utilizar esses 25% que seriam destinados aos seus sonhos para liquidar essas dívidas. Mas para chegar a essa conclusão, é preciso que você tenha conhecimento total de qual é a sua estrutura de gastos, certo? Então, esse é o primeiro item, ele é essencial. Sem ele, nem pense em propor qualquer negociação de dívida, porque você precisa primeiro saber se você pode pagar por aquela dívida ou não. Certo? Então vamos lá, vamos para o segundo item. E qual que é o segundo item aqui que eu quero te mostrar? É importante, uma vez que você conheça a sua estrutura de gastos, então você faça ali o exercício de consciência de ganhos e gastos, é importante que você defina, então, definir uma meta de gastos em relação aos ganhos. Então, a gente já falou ali em cima que 50% gastos essenciais, 25% gastos secundários e os outros 25% vão ser relacionados ao seu eu do futuro, aos seus objetivos, aos seus sonhos. Eu vou reduzir um pouquinho mais isso aqui porque acho que está bem claro para você ler e eu quero que caiba tudo aqui na tela para a gente ficar com uma única tela, com todos os nossos passos aqui, que vai ficar mais interessante depois para a gente voltar e consultar. Então, o segundo item, defina uma meta de gastos em relação aos seus ganhos. E essa meta, você não precisa nesse primeiro momento já estabelecer a meta de 75%. Então, o que você pode fazer? Meta 1. Gastos máximos de 90% sobre a renda. Meta 2. Gastos máximos de 85%. Meta 3. Gastos máximos de 80%. E assim você vai se aproximando dos 75%, que é o seu desenho ideal, que é a sua distribuição ideal para que você possa realizar todos aqueles sonhos que você deseja, todos os seus objetivos e também conquistar a sua liberdade financeira no futuro. Gerar um patrimônio, construir um patrimônio que te gere renda mensal para te dar liberdade lá na frente, ok? Então, essa primeira meta, você pode colocar ela, por exemplo, meta 1, para 90 dias. Então, em 90 dias, você vai conseguir limitar ali os seus gastos a 90%. A outra, você pode colocar para 180 dias. A gente está falando de 6 meses. Então, você ganha um tempinho aqui para se organizar, para reduzir mais 5% dos seus gastos. E a outra meta, a meta 3, você pode colocar para 360 dias. O que vai acontecer aqui? Num período de 1 ano, você vai organizar suas contas de forma que, ao final desses 12 meses, desses 360 dias, você tem aqui o gasto máximo de 80% sobre a sua renda. De 75%. Eu vou já colocar o 75% aqui, porque eu acho que é bem factível. 75%. E aí sim você vai estar com a conta fechadinha. Então, os meus gastos representam 75% e eu tenho 25% que é destinado ali para os meus objetivos, para os meus sonhos. Ok? E como é que você vai fazer isso, né? Quais são os passos? Como é que você vai começar a reduzir todos esses gastos? Vamos pensar aqui quais são... qual tem que ser o seu foco de adequação de gastos. Eliminar
gastos secundários. B. Revisar gastos essenciais. Eliminar gastos essenciais, eliminar gastos secundários, revisar gastos essenciais, encontrar ali oportunidades de redução desses gastos essenciais. E uma outra questão aqui, avaliar renda complementar. Então, aumentar a sua renda. À medida que você aumenta a sua renda, você tem que mexer menos na sua estrutura de gastos, certo? Então, esse é o segundo item. É como você vai definindo metas que vão avançando de forma que você consiga chegar ali o mais próximo possível dos 25% daqui a 6 meses, 9 meses, daqui a um ano. Beleza? Quais são outras ações aqui que você pode ter e que vão te ajudar a organizar suas contas para então você propor uma renegociação das suas dívidas? Zerar o limite do cheque especial. Simples assim. Uma vez que você tem as suas contas organizadas, você não precisa do cheque especial. A verdade é que você nunca precisou, não deveria ter precisado do cheque especial. Mas o seu descontrole financeiro, a sua desorganização financeira, fez com que você precisasse dele. Então, agora o que você vai fazer? Você organizou as suas contas? Você organizou todas as suas contas? Não tem por que você continuar vivendo do cheque especial. Então, o que você vai fazer? Zerar o limite do cheque especial. Ok? Outra coisa que você vai fazer, eu já vou colocar junto aqui, estabelecer limites para uso do cartão de crédito. Sempre que você vai colocando limites, fica muito mais fácil de você manter a vida organizada. Então, de nada adiantar, eu vou gastar 50% do meu salário com gastos essenciais, mas aí tem o cartão lá, e aí gastos essenciais, por exemplo, o mercado, você vai para o mercado toda hora, você compra toda hora, então você tem um gasto ali que ele está no cartão de crédito, você definiu que ele faz parte dos seus 50%, mas você está gastando de forma descontrolada. A hora que chegar a fatura do cartão, você vai ver que você gastou mais do que poderia com aquele gasto de natureza, mercado, alimentação. Então, coloque limites para cada natureza de gasto. Eu pago o mercado no cartão de crédito. Eu sei que eu vou no mercado uma vez por semana e, em média, eu gasto R$300. Ok. Então, é uma vez por semana, R$300. No final do mês, você vai ter ali R$1.200, R$1.500, dependendo do mês, na fatura do cartão de crédito. Nada mais relacionado ao mercado. A mesma coisa, farmácia, restaurante, todos os outros gastos, combustível, que você passa no cartão de crédito. Estabelecer limites. Esse é o caminho. Ok? E aí é chegado o momento de você, agora sim, avalie possibilidades de renegociação de dívidas. Aqui você já vai saber o quanto você pode pagar. Então, aqui você pode assumir que esses 25% que você conseguiu alcançar aqui de sobra do seu salário, porque os seus gastos você conseguiu organizar para ele ficar dentro dos 75%, agora você consegue olhar para os 25% restantes e falar, não, esses 25%, eles são dos meus objetivos, dos meus sonhos. Mas eu vou pegar um pedacinho dele e eu vou colocar para renegociar essas dívidas e resolver a minha vida nos próximos 12 meses. Ou você analisou, você revisou com tanto critério os seus gastos secundários e os seus gastos essenciais que você chegou numa redução de gastos ainda maior. E aí você pode, então, assumir uma parcela maior para se livrar logo dessas dívidas. Ou você buscou fontes alternativas para gerar renda complementar. Eu tenho um guia de alternativas de uma série de trabalhos que você pode fazer com o seu próprio conhecimento para gerar renda extra, renda complementar, principalmente nesse período que você tem a intenção de renegociar e se livrar dessas dívidas. É um PDF, é um e-book
com guia de diversas oportunidades para você gerar renda extra. Se você tiver interesse de conhecer e de ter acesso ao e-book, eu mando o link dele para você. O valor dele é simbólico, mas mesmo para você se comprometer com a leitura do material e em fazer aquilo gerar resultado para você, ok? Comenta aqui na descrição desse vídeo, renda extra, pode comentar renda extra, e eu vou te mandar o link para destravar o seu acesso. Maravilha? Então é isso, agora que você já tem suas contas organizadas, você sabe com que você ganha, quanto você dedica para os seus gastos essenciais, quanto está sendo consumido pelos seus gastos secundários, você já entendeu que esses gastos secundários ainda podem ser mais reduzidos e está fazendo planos para isso? Agora você tem um valor que você sabe o quanto você pode assumir de parcela de renegociação daquelas dívidas. Aí sim faz sentido você renegociar suas dívidas, porque você sabe que você vai conseguir pagar. Num cenário de descontrole total, de você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, não adianta renegociar a dívida. Vai ser 1 ou 2 meses, a dívida vai estar atrasada de novo. Ok? Fez sentido o que eu trouxe aqui para você? Entendeu por que não faz sentido renegociar suas dívidas enquanto você não tiver com a sua vida financeira organizada? Senão você vai assumir novas parcelas e vai continuar num cenário de endividamento, num cenário de dívidas atrasadas e com a pressão de querer renegociar para poder manter essas dívidas em ordem. Organização financeira. Conhecer os seus ganhos e gastos. Reduzir os seus gastos. Avaliar a possibilidade de aumentar os seus ganhos. Isso tudo vai te possibilitar chegar ali no momento em que você conhece o que ganha, conhece o que gasta, sabe o quanto você pode assumir de parcela para liquidar essas dívidas de uma vez por todas e poder viver livre, com as suas contas organizadas, com os seus 25% ali de meta dedicados aos seus sonhos e aos seus objetivos, para você realizar os seus sonhos, conquistar sua liberdade financeira no futuro e se ver livre dessas dívidas que tanto perturbam a sua cabeça. Ok? Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. E se você quer conhecer outros assuntos relacionados a formas de você lidar melhor, cuidar melhor do seu dinheiro, rentabilizar o seu capital, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber avisos sobre todas as aulas à medida que eu for publicando essas aulas. E você pode também copiar o link desse vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer pela oportunidade que você está tendo aqui agora de se organizar para depois renegociar suas dívidas, ok? Então compartilhe com as pessoas que você gosta, que você não gosta também. É uma oportunidade que você tem de ajudar essas pessoas. Maravilha? Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!